Muito bem. Baldasso, o Internacional tem o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, no sábado à noite, mas o foco começa já a ser as quartas de final contra o Bolívar, que ontem, também nos pênaltis, passou pelo Atlético Paranaense. Jogo de ida, a Conmebol deve confirmar a data do dia 23, em La Paz, altitude de 3.600 metros, dia 30 o jogo de volta no Já Beira-Rio. vou te dizer o que o Inter vai fazer antes do Inter divulgar o que vai fazer. O Inter vai viajar 2 dias antes do jogo para Santa Cruz de la Sierra, que é em nível do mar, e no dia do jogo sobe para La Paz para não ter tantos efeitos da altitude. Pouco adianta, vai ter muito efeito. Ah, isso é bobagem, Baldasso. Eu já estive em La Paz para fazer jogos várias vezes. É dor de cabeça, é ânsia de vômito, é desmaio, é tudo que tu pode imaginar. Devia ser proibido, tá? Porque afeta a condição desportiva. Para mim é doping. Para mim devia ser proibido o jogo nessa altitude, mas não é. Então, assim, 2 definições que eu quero passar sobre o confronto contra o Bolívar. Primeiro, nunca valeu tanto a ideia de voltar vivo. Voltar vivo. Ponto. Voltar vivo. E a outra definição. Se fala, né, Diogo, que é confronto de 180 minutos. Não, esse não. Não, é de 90. No Beira-Rio o Inter vai ganhar. Está definido que no Beira-Rio o Inter vai ganhar. Esse confronto contra o Bolívar tem 90 minutos, que são os 90 minutos lá em La Paz, na altitude. Se o Inter voltar de lá perdendo por, vamos lá, 1 gol de diferença, o Internacional está classificado. Ponto. Só tem na uma- história, é que só tem o Paulinho pode me ajudar até, mas eu estava pesquisando isso hoje pela manhã. Na história, vezes. só 2 times brasileiros ganharam lá, em La Paz. Curiosamente, um Grêmio, em 83. E o Palmeiras em 2020. Nessa Não Libertadores... precisa... Uma coisa é certa, tá? Não me convida mais para vir pro programa. Por quê? Não preciso. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, o JB ou alguém, o Ribeiro fala. Então deixa o Ribeiro falar o programa todo. Bem-vindo ao programa todo. Mas... Agora O Ribeiro você Neto- tá, agora Me você pareceu está uma se reclamação para te acostumando. endereçar O Ribeiro Neto sofreu essa mesma angústia, essa mesma crise, mas tu vai superar. Eu te amo, Ribeiro, calma. Tu vai dar certo. O Bolívar ganhou todos os jogos em casa nessa Libertadores da América. E construiu o que tem de melhor até agora dentro de casa. Fora de casa eles perderam quase todos. Só ganharam uma lá na primeira fase. ganharam do Porteio 4 a 0. Mas peraí, eles Ganharam fizeram do 3x1. Eles fizeram 3x1 no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Eu vi uma parte desse jogo ontem, depois do Inter. 1x0 pro Atlético Paranaense, eles tiveram um gol anulado. É verdade. Lá no Paraná. É. Não é um Mas time o tão Atlético bobinho Paranaense- assim. Mas o Atlético Paranaense deu uma desandada, Sim, né? deu, é Tá- verdade. deu uma Esse derrapada time, agora. é verdade. América, esse time do Bolívar, ele é melhor do que os de outrora, tá? Eu acho que o Bolívar é do Grupo City agora. Então, isso aí. tem investimento, Ou seja, é o tá? primeiro time do Grupo City que nós vamos enfrentar esse ano. O outro é lá no final do ano. Tá, então assim, ó. Boa, Bolas. Assim, ó. Mas tem uma grande diferença. Eu acho assim, por exemplo, que perder por 2 lá não elimina o Inter. O Atlético Paranaense eliminou. Tá. Não, Sim. o Atlético... Não, mas tu Eliminou. somou 3x1 lá. Não, mas É o contrário do que eu falei. Tu pode tomar 2-0 e dá para reverter. Porque o Atlético foi nos pênaltis ainda, entendeu? Nos pênaltis Não vale. é uma tragédia que eu quero dizer. Não vale nos pênaltis, é isso? Não, mas se E tu toma mas e outra- 2x0 do e River outra, no Monumental, tu sabe- não volta em casa, tu não reverte em Sabe casa. qual é a Eles grande diferença? tem como. Uma grande diferença. Nesse confronto, o favorito é o Inter. Contra o River, o favorito era o River. O Inter era... Né? Tá, e tinha mais Tal. responsabilidade, inclusive. Claro. o Inter. Não, agora entre Inter e Bolívar, o favorito, o responsável, o grande... Tá, o isso é bom ou Internacional. ruim? É muito bom. Tá, mas Eu o acho grande, ótimo. o grande negócio da noite de ontem era o Inter eliminou alguns traumas. O Inter passa pelo River, o Inter merece passar pelo River, o Inter joga bem, o Inter consolida ou dá chance de consolidação de um trabalho do Kudê, que todo mundo estava vendo que estava jogando mais ofensivamente, que estava jogando de alguma maneira melhor, mas que precisava do resultado que ainda não tinha vindo e que veio exatamente na hora que deveria vir. Então, assim, e tem um ponto. Até o trauma dos pênaltis ontem, o Inter dá uma rasgada. Só porque eu O Inter pensei em elimina. time, Então vai passando. Agora eu acho que tem uma outra questão que o Ribeiro lembra. O Inter precisa, sendo favorito, também comprovar. E futebol é assim, tu vai comprovar toda quarta e domingo. sim, Agora muda o cenário. A gente vai ver se esses caras são bons lidando com o Tem favoritismo. um outro ponto fundamental ontem, que é a recuperação de individualidades desacreditadas. Ontem, eu não estou nem falando só do mercado, que foi monstruoso ontem, e que nós pedimos, inclusive, a retirada dele do time, pedimos o Nico Hernandes. O Wanderson é outro. Eu tinha desistido do Wanderson, ele fez uma grande partida. Partidaça. Mas vou colocar mais, velho. O Bustos fez ontem uma partida que ele só tinha feito em 2022. O René recuperou todo o futebol. O Johnny é o símbolo disso.
Nós tínhamos, o Johnny já estava com carimbo nas costas, jogador que não servia para o Internacional. E o Cudê recuperou ele. Então a recuperação de individualidades no time do Inter me parece o mais fundamental desse momento. Eu acho que o Johnny Ribeiro Neto tá começando a pegar preço, viu? Tu que gosta de botar preço no jogador do Grenal, tu gosta de fazer rebarras, né? É só promoção. Bitelo, vale 10, 6,5, talvez 7, tu adora jogar pra baixo. Né? Johnny- Um abraço para Wagner Martins, que não deve estar achando isso. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, ele ama o Johnny. Ribeiro, só- o Johnny poderia seguir o caminho de um jogador que jogava muito parecido com ele e ir para Roma da Itália. Pois então. Eu não sei se isso ajuda ou não, mas não é Cara, a isso. atuação do Johnny ontem foi um negócio, assim, pra quem conhece futebol, eu sei que tu conhece, Ribeiro. Cara, o que o Johnny jogou ontem, o negócio, ele botou o jogo embaixo do braço. Cara, o Wanderson merece todos os elogios do mundo. O Mercado e o Rocher, personagem Vitão. Cara, a partida do Vitão, cara. Agora, o que o Johnny jogou é um negócio impressionante. Eu só quero dizer uma coisa pra você, sabe? Por mais que tenha os fantasmas exorcizados, acho muito legal. Eu lembrei muito ontem, porque o Depena tinha a grande chance, embora não fosse completamente igual, porque faltaram as duas defesas do Rocher e tal. Mas assim, cara, não ia adiantar. Se o Depena faz o gol, eu ia dizer, era uma ódio a Meneghetti, que previu tudo. Só entendeu? que eu e o Baldassi pegamos na KTO os pila ontem, né? Tá. Mas infelizmente eu te falei, né? O teu único problema no teu sonho foi o Depena. É que o Depena errou o pênalti, né? Não, eu falei que, olha, cara, o Internacional para ter vencido o jogo no tempo normal, 3 a 0. sem pênaltis. 3-0. Porque o Inter foi superior o tempo inteiro. O Inter foi melhor o tempo inteiro, tá? Então, era justificável a vitória do Inter por 2 a 0, tá? Tá bem, não foi possível. Veio todo o trauma, todo o medo dos pênaltis. Mas que bom, né? Que no final das contas se fez justiça. E aí que tá. Justiça e merecimento. Jogo Internacional entra como favorito a partir das quartas ou não? 100%. Favorito? Favorito. Mas contra o Bolívar ou Contra não o Bolívar. na competição? Não, na Na competição. competição, não, na competição acho que ainda não, tá muito distante, né? Muito distante. Pra mim, o favorito da Libertadores da América é o Flamengo ainda, né? Pra mim é o favoritaço. Acho que vai classificar hoje contra o Olímpia, vai pegar o Fluminense no clássico, aí é que tá. verdade. O Inter né? pode Se tiver, uma sorte, hein? se tiver uma semifinal Inter e Fluminense com confronto entre Eu venho de Fluminense. entre Eduardo Cudê e Fernando Diniz, tu Venho tem de um troço, Fluminense. teus dois treinadores que tu Cara, ama de coração, não. de paixão. Eu só amo um treinador, que é o Renato. Os outros eu admiro, entendeu? Assim, mas eu venho de Fluminense aqui no programa, se o Fluminense pegar o Internacional.